Constituição brasileira tem sido assunto de grandes debates políticos nos últimos meses. Bolsonaro diz ter compromisso com a Constituição, embora alguns de nós não concordem com alguns artigos. Ou então esta notícia. O artigo 142 da Constituição não tem nada a ver com intervenção militar, diz Fernando Henrique Cardoso. Ou então este. Constituição não está sendo cumprida, afirma a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso Científico. Segundo o dicionário Aurélio, Constituição tem a seguinte definição: é o conjunto de leis que regem a vida de uma nação, geralmente votadas e elaboradas por um congresso de representantes do povo, que regulam as relações entre os governantes e os governados, traçando os limites entre os poderes e declarando os direitos e garantias individuais. Também pode ser chamado de Carta Constitucional, Carta Magna, Lei Básica ou Lei Maior. É a lei máxima da qual todas as outras leis devem ajustar-se. Contextualizando, lembre-se que as constituições nacionais se tornaram comuns a partir do contexto do Iluminismo e a conquista do Estado de Direito. E se você não lembra deste tema, é só clicar aqui em cima. Você sabia que o Brasil já teve 7 constituições? Inclusive, algumas delas são muito curiosas, como a de 1824, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só podiam votar quem possuía 150 alqueires de farinha de mandioca. A atual Constituição completou 32 anos e é internacionalmente conhecida como a Constituição Cidadã. Em outubro de 1988, sua promulgação foi marcada pelo discurso do então presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Mas, para entender os motivos que levaram à concretização, precisamos voltar no tempo. De 1964 a 1985, o Brasil viu um dos períodos mais conturbados de sua história, que foi a ditadura militar. De 64 a 74 ocorreram os governos dos militares chamados Linha Dura, período de expansão do autoritarismo e da perseguição aos opositores do regime, além de torturas, assassinatos, censura aos meios de comunicação e, obviamente, muita resistência popular. Nesta época também foram promulgados os atos institucionais que extinguiram os partidos políticos anteriores ao golpe militar, criando apenas 2 partidos, o Arena, que era representado pelos militares, e o MDB, que reuniu os políticos de centro e oposição. Já na década de 70, o Brasil viveu um milagre econômico. Apesar do crescimento acima da média, essa ascensão não mudou os paradigmas sociais. A economia brasileira necessitava de mercado consumidor interno. E como não havia distribuição de renda igualitária, a economia começou a desacelerar. E com a crise do petróleo de 1973, uma crise grave se estabeleceu. Com a situação econômica desfavorável e o intenso descontentamento da população diante da situação, em 1974, o presidente Geisel anuncia a democratização, aonde devolveria o poder aos civis. Em 1979, foi decretada a anistia geral, que perdoava os presos políticos e perseguidos do regime. Os partidos Arena e MDB foram extintos e vários partidos puderam ser fundados, como é o caso do PT, do PMDB, entre outros. Com a promessa de uma abertura lenta, segura e gradual, em 1980 uma emenda da Constituição vigente permitia o voto direto para governadores. Em 1984 ocorreram as manifestações mais intensas da história brasileira, as Diretas Já, que foi motivada depois de o deputado Dante de Oliveira apresentar um projeto de emenda constitucional que instituiria instituições diretas para a presidência. Mesmo com a pressão popular, o projeto não foi aprovado devido à articulação feita pelos militares que estavam no partido PSD. E em 1985 as eleições para presidente foram indiretas. Tancredo Neves foi eleito, mas morreu antes de assumir. Seu vice Sarney se tornou presidente da República. Em 1986, durante a presidência de Sarney, houve eleições para o Congresso Nacional.
Os 559 eleitos formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição entre 1987 e 1988. Sistema presidencialista de governo. Transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto inclusive para julgar e anular atos do Executivo e do Legislativo. Intervencionismo estatal e nacionalismo econômico. Assistência social ampliando os direitos dos trabalhadores. Criação de medidas provisórias que permitem ao Presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade. Amplia a garantia de direitos fundamentais, que são listados logo nos primeiros artigos, como o acesso à educação pública e ao SUS. Apesar de ter proporcionado inúmeras conquistas, principalmente no que se refere aos direitos sociais, precisamos refletir até que ponto a população tem acesso a esses direitos garantidos na Constituição. E você, já refletiu quais artigos da Constituição você está sendo privado ou tem pleno acesso? Reflita sobre o artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E esse era o meu filho. Aí hoje meu irmão, com uma equipe, decidiu ir até o IML. E lá meu filho estava morto. Lá meu filho estava morto, jogado, um garoto de 14 anos.